Oi pessoas, tudo bom com vocês? Gente, esse vídeo aqui eu nem editei ainda, obviamente, né, porque eu tô aqui gravando, mas já tô com o coração na mão. Tô com o coração na mão que temos dois convidados, muita coisa legal pra ser escutada, que eles falam muitas coisas bacanas, então eu só tô morrendo já com a edição que eu não fiz ainda. Então eu já vou pedir aqui logo de cara no começo para vocês deixarem uma curtida nesse vídeo, porque eu fui em busca de dois entrevistados muito conhecedores de sua área para trazer conhecimento aqui para vocês. Vou passar uma trabalheira para editar, então já me deixem feliz. Deixa uma curtida aí, tá? Não esquece. E depois de assistir o vídeo, comentem o que vocês acharam, tá? Mas uma das muitas coisas de Carol é ter recebido um pedido de vídeo sobre o livro Os Sertões, do Euclides da Cunha. E como sempre que as pessoas me pedem, e eu posso, eu vou lá e faço o vídeo, né? Bom, gente, o Euclides da Cunha, ele nasceu no Cantagalo, no Rio de Janeiro, em 1866 e faleceu também no Rio de Janeiro com 43 anos em 1909. Ele, aos 3 anos, perdeu a mãe e daí ele começou, tipo, a ser criado um pouquinho em cada familiar, espalhado pela casa. E como os pais, como o pai dele não tinha grana para pagar a faculdade, ele entrou para a escola militar. Mas ele foi expulso quando ele era cadete em 1888. Ele era super republicano, ele se formou em engenharia civil e depois que foi proclamada a república, ele voltou a fazer parte das Forças Armadas e ele se reformou, tipo, se aposentou, né, das Forças Armadas aos 30 anos. A partir daí, ele já tinha publicado algumas colunas no jornal Estado de São Paulo, e daí o jornal enviou ele como correspondente de guerra para Canudos, lá no Nordeste, para ele fazer a cobertura da guerra que estava acontecendo lá. Sempre que eu conto sobre o Euclides da Cunha para os meus alunos, eu não perco a oportunidade de dizer que ele é, tipo assim, o corno oficial da literatura brasileira. Ele era casado, ele teve 3 filhos com a esposa dele, e quando nasceu o 4º filho, loiro de olho azul, totalmente o contrário dos outros 3, ele se deu conta de que estava sendo traído, e quando ele foi lá lavar a honra dele, o amante da esposa, também era do exército, matou ele. E 7 anos depois, o mesmo cara matou o filho mais velho dele. Então foi uma desgraça essa família aí. Esse amante aí destruiu a família, matou o pai, matou o filho, uma desgraceira só. O Euclides da Cunha publicou Os Sertões em 1902. Junto com o livro Canaã, essa publicação deu início ao pré-modernismo no Brasil. Eu falei para vocês do pré-modernismo no vídeo do Augusto dos Anjos e eu falei que a minha impressão é assim, quando pegaram os escritores que não combinavam com outras escolas, botaram tudo junto e disseram é o pré-modernismo. Porque dentro do pré-modernismo, os escritores são muito diferentes um do outro. O Euclides da Cunha, então, escreveu Os Sertões, que é considerado o primeiro livro sociológico. É o primeiro livro sobre a sociologia no Brasil. Tá? Esse livro, o Euclides da Cunha pesquisou muito para escrever sobre ele, porque primeiro ele achava que aquele pessoal era contra a república e só queria que voltasse a monarquia. E depois, refletindo, ele viu que os motivos, as razões e tudo que envolveu aquela guerra eram bem diferentes. Ele foi pesquisar sobre botânica, sobre antropologia, sobre várias coisas, só que sempre em livros europeus e muito influenciado pela colonização. Então tem algumas coisinhas assim que não batem muito, mas foi o que ele pôde elaborar com as fontes e o conhecimento que ele tinha na época. Tanto que ele fala sobre o determinismo. Ele fala do determinismo geográfico e do determinismo racial. Então, do determinismo geográfico se diz o seguinte, que o homem é produto do meio natural, o clima desempenha papel preponderante na formação do meio, e existe a impossibilidade de se constituir uma verdadeira civilização em zonas tórridas como o sertão. É esse tipo de equívoco que eu tô falando, tá, gente? Também sobre o determinismo racial. Os cruzamentos raciais enfraquecem a espécie, o sertanejo é caso típico de hibridismo racial, a miscigenação induz os homens à bestialidade e a toda espécie de impulsos criminosos.
Isso que eu digo quando ele foi influenciado por estudos colonialistas. Hoje em dia a gente fala muito sobre estudos decoloniais, tirando essa visão eurocêntrica na análise de países que foram colônias e tal, né? Então, esse tipo de coisa aqui são alguns equívocos que o Euclides da Cunha concluiu, né? Mas que para a época eram as fontes que ele tinha, eram as conclusões que ele foi capaz de chegar. O livro Sertões é dividido em 3 partes: a terra, o homem e a luta. Na parte da terra, ele faz todo um levantamento geográfico, vegetação, clima, tudo da região onde Canudos se encontra, né? Por isso que ele fala ali que não tem como ser civilizado num clima como o do sertão. Pelo amor de Deus, né, gente? Essa é uma parte um pouco vergonhosa, né? Tenho até vergonha de repetir. Mas enfim, ele quer construir a ideia de que naquela terra, do jeito que é, da geografia, da vegetação, do clima, da quantidade de chuvas, influencia em quem são as pessoas que vivem lá. Daí a gente passa para a parte do homem, né? E é onde ele faz o estudo antropológico. Ele estuda quais são os povos que deram origem para as pessoas que moram naquela região, como que esse hibridismo racial, essa mistura de raças, resultou no pessoal que morava lá e o que isso significava para o comportamento deles e tal. Basicamente, nos livros de literatura, os estudiosos de literatura dizem que ele falou sobre a terra e sobre o homem, porque falando sobre o lugar onde eles moravam e as pessoas que moravam lá, a parte da luta já estaria justificada. Tipo assim, nossa, esse pessoal aqui é desse jeito, eles moram nesse lugar que é desse jeito. Óbvio que eles iam se revoltar e fazer uma rebelião. É mais ou menos assim que se conclui a ordem que ele escolheu as partes do livro. Então, na luta, ele conta daí quem foi o Antônio Conselheiro, um pouquinho, né, sobre o Antônio Conselheiro, como que começou essa revolta, como que terminou. E isso vocês vão saber com detalhes daqui a pouquinho, quando vocês vão ouvir minha amiga maravilhosa Nice falando sobre a parte histórica. Uma coisa importante para falar na parte literária é que a linguagem do Euclides da Cunha é um pouco, eles chamam de barroca, porque é mais enfeitado, um pouco mais difícil de se entender. Apesar dele ser um jornalista. Mesmo assim, a linguagem do livro se destaca muito e foi uma das coisas que caracterizou o pré-modernismo, uma linguagem um pouco mais diferente. Também se diz que o livro Sertões tem duas camadas estruturais: a camada ensaística e a camada literária. Na camada ensaística seria essas pesquisas, seria como quase se fosse assim artigos que ele produziu sobre a terra, o homem, a antropologia, a geografia e tal. E a parte literária é o que se constrói, né, de mais elaborado na linguagem nesse livro. Como eu falei para vocês vão ver 2 convidados. A Nice vai falar da parte histórica, do ponto de vista da história brasileira, qual foi a importância desse livro, o que foi a Guerra dos Canudos e as consequências dessa guerra depois que ela acabou. E daí vocês também vão ver o João, meu querido colega lá do Olindo, que vai falar do ponto de vista da sociologia. Então, ó, segura aí, presta atenção neles que vai tá massa, tá? Presta atenção aí. Acabei de falar da literatura, Nice vai falar da história e João da sociologia. Então, gente, agora que eu já falei de literatura, essa moça linda aqui vai falar pra vocês um pouquinho sobre a parte histórica. Eu não vou ficar aqui pra não ficar grudada, mas vocês vão ouvir eu perguntando coisas pra ela. Então, Nice, primeiro conta pras pessoas quem tu é, a tua formação, o que tu faz, enfim. Então tá, deixa eu me apresentar. Meu nome é Nice, eu sou professora de História pela rede estadual. Me formei pelo Centro Universitário Fevale e tenho especialização em História do Rio Grande do Sul pela FURG de Rio Grande. Isso, então eu comecei aqui o nosso vídeo falando pro pessoal a parte de literatura dos sertões, falei um pouquinho da vida do Euclides da Cunha. Daí eu queria saber de ti se tu acha que de fato o livro Sertões tem valor histórico, mesmo estando ele dentro da literatura, sendo considerado uma obra literária. Sim, eu sempre digo que todo o livro de literatura, ele também é um livro de história. Por quê? Porque a história é feita de todas as manifestações culturais, tudo aquilo que o ser humano produz, sejam os artefatos, sejam os vestígios materiais,
Como a produção cultural, a música, a letra de uma música é uma fonte histórica, as fotografias, as imagens, um quadro, né? E as obras de literatura também são uma fonte histórica, porque elas foram produzidas num determinado momento, então elas vão nos dar indícios de uma época, de uma realidade social, e que a gente pode analisar então como uma fonte histórica. Tudo que é cultural é uma fonte histórica, tudo que foi produzido pelos seres humanos. E obviamente a obra Os Sertões também é uma fonte histórica, até porque o Euclides da Cunha, além de jornalista, né, porque nós historiadores usamos muito as fontes jornalísticas como fontes históricas, né, os artigos, os jornais, ele esteve presente, né? Ele foi um correspondente jornalístico, se eu não me engano, do jornal A Folha de São Paulo, Isso, né? E ele então presenciou uma parte da guerra. Onice, e explica para nós, assim, por que aconteceu a Guerra de Canudos? A Guerra de Canudos, assim como a Guerra dos Muckers, que teve aqui no Rio Grande do Sul, ali em Sapiranga, né? Que na época era um distrito aqui de São Leopoldo, são chamados os movimentos messiânicos, tá? Sempre que tem um líder religioso que faz uma promessa de uma vida melhor, para uma outra vida, é chamado então desses movimentos messiânicos. Embora a Guerra dos Muckers, ela ocorreu antes, né? Ela ocorreu ainda enquanto era o período do Império. Mas a Guerra de Canudos, o Antônio Conselheiro, ele era um professor, né, cearense, e ele então parece que estava meio que desgostoso da vida, né? Não se tem muitas informações a respeito da vida dele, só que se sabe que ele saiu assim meio como um andarilho, pregando, né? E prometendo também uma volta de Cristo, né? Um novo céu, uma nova terra. Ele era monarquista, né? Ele era defensor da monarquia, e ele foi criando então aquele povoado ali ao redor do rio, as margens do rio Vaza Barres, né? No interior lá de Canudos. Então ele foi para lá, né? E começou então a pregar essa volta de Cristo, né? Um novo céu e uma nova terra para essas pessoas que estavam completamente desassistidas pelo Estado. Então, o que é interessante a gente observar na Guerra de Canudos? Que durante a monarquia, como não existiam os grandes latifúndios, as grandes propriedades rurais, mas a população não estava completamente desamparada, digamos assim, né? Embora elas fossem súditos do rei, né, do império, elas não eram consideradas cidadãos, não se pagavam tributos, não se pagavam impostos, não se tinha uma operação policial muito violenta ainda com a população. Tinha, né, claro, no período da escravidão, isso a gente já sabe, mas essa mudança da monarquia para a república, de fato, ela não melhorou a vida da população mais pobre. Muito pelo contrário, ela piorou, porque a gente tem que lembrar que a república começa com um golpe de Estado, né, o Teodoro da Fonseca, então ali as forças militares, que daria um outro vídeo de história só pra gente falar do início dessa nossa república. E a nossa república, embora o nome república venha lá da Roma Antiga e quer dizer coisa pública, né, que seria algo para o bem-estar de todos, a nossa república foi fundada por uma elite, né, por uma elite agrária, econômica, que queria manter ainda aquelas estruturas do período escravocrata, né, nunca tinham aceitado o fim da escravidão. Então tinha uma boa parcela da população completamente desamparada, sem terra, sem trabalho, e cada vez sendo mais massacrada pelo Estado brasileiro, né? Além de não ter nenhum amparo do Estado, tendo que pagar tributos. E essas pessoas então foram ali, né, se estabelecendo às margens do rio e criando um povoado. E esse povoado começou a incomodar muito os fazendeiros da região, né? Porque estava se mostrando uma sociedade completamente, digamos que, parafraseando o Raul Seixas, né, uma sociedade alternativa, né? Que não era uma sociedade que queria seguir as leis dessa nova república, né? Essa república que era totalmente elitista. E isso foi provocando uma ira muito grande, então, das lideranças, dos fazendeiros,
enfim, dos líderes locais, né? Outra coisa também que eu acho que é bem importante a gente ressaltar, né? Que às vezes a gente se pergunta, tá, mas como assim monarquista? Né? Como alguém é monarquista, defensor da monarquia? É que essa república ela é tão opressora para a população mais pobre, e a gente tem que lembrar também que quando a gente está falando dessa população mais pobre, a gente está falando que ela é majoritariamente de ex-escravizados, né? Uma população negra. Também a figura do rei, ela sempre foi associada a uma figura paterna, uma figura protetora, né? Então, que república é essa que só oprime, que só cobra impostos, que só tem uma força militar extremamente violenta, né? As forças, né? As tropas militares que estão se formando ali, né? São violentas com a população local, então eles não sabem o que é pior, né? Se é a fome, se é a miséria, se é o tratamento dos policiais. Então eles acreditavam que o rei, o monarca, é o pai, ele é uma figura de proteção. Então por isso essa volta da monarquia também, porque eles antes do período republicano, né, o Estado e a Igreja estavam juntos, a Igreja Católica, então eles também não aceitam o casamento civil, né, porque até então tudo era feito dentro das comunidades, dentro da Igreja, tanto o casamento civil como o batismo, enfim, né. E como é que isso agora é controlado pelo Estado? Isso também é um estranhamento, é algo muito novo para essa população, né? E sem um acolhimento, né? Sem uma proteção, sem uma tutela do Estado, simplesmente impondo esse novo sistema político de organizar o nosso país. E como é que foi o fim dessa guerra? Porque a gente sabe que era uma população, não era um número imenso de pessoas e muito pobres, contra o exército brasileiro, né? Como exatamente, o exército foi completamente agressivo, né? Assim, muito violento. Foram enviados, se eu não me engano, 3 expedições por uma população completamente desarmada, desamparada, né? Que eles eram chamados, esses fanáticos religiosos. A única coisa que eles queriam viver eram as leis deles, né? E foram enviados 3 expedições e essa população foi praticamente exterminada, em torno de 30 mil pessoas, né? Para a época era um número muito considerável de pessoas. E lembrando também que quando a gente fala dessa guerra, claro, 30 mil pessoas, né? Hoje, se a gente parar a pensar num contexto pandêmico, 30 mil pessoas, o Brasil já perdeu mais de 500 mil com a pandemia. Mas na história do nosso país é considerada a maior guerra civil da nossa história, né? Que é uma guerra em que... O que é uma guerra civil? Quando a população, né, está lutando entre si, né? São forças, são pessoas que estão lutando, na verdade, até contra o próprio Estado, né? Não que elas estivessem, elas estavam lá na delas, né? Mas enfim, foram essas expedições armadas, né? Primeiro elas se deram mal, até no filme da Guerra de Canudos dá pra ver isso, né? Por uma questão de total desconhecimento da geografia, as tropas inicialmente não conseguiram, não foi bem sucedido, né? Mas depois sim, eles reforçaram o número de soldados enviados e massacraram e exterminaram essa população. E teve consequências essa guerra depois para nossa história, para aquela região, para pessoas? Como é que foram as consequências dessa guerra? Tem, porque assim, a gente percebe que a história do Brasil, a forma como ela vai sendo narrada e contada na República Velha, principalmente na época da ditadura civil-militar, é sempre colocando o brasileiro na passividade, como se ele não, enfim, como se ele não conseguisse se organizar socialmente, né? Então esse episódio ele é falado recentemente, assim, né? Se a gente parar para pensar assim, há pouco tempo ele é contado na sala de aula, narrado, né? Até bem pouco tempo atrás não se falava da Guerra de Canudos, desse acontecimento histórico, né? Eram aqueles fanáticos religiosos que as forças da República Velha destruíram, mas não é bem assim, né? Tem uma lição histórica que a gente pode aprender com isso, que é entender que a população entende sim a opressão do Estado, que ela tenta se organizar para isso, que não é uma população passiva, né? Que
Enfim, eu acho que essa talvez seja a grande lição que a gente possa aprender com a Guerra de Canudos, né? E talvez podia ser um grande exemplo pra gente hoje em dia, né? Poderia ser, Podia exatamente. se inspirar neles. Poderíamos nos inspirar em Canudos, né? Ou em tantas outras revoltas que aconteceram aqui no Brasil, né? Mas essa é realmente ela bastante significativa. E mostra também muito o quanto o nosso Estado operaciona, né? O quanto ele é violento contra a sua própria população, né? Se tu não segue as regras do Estado, ele te oprime, ele te massacra, né? E é o que acaba também mostrando isso, né? Mostrando o poder que o Estado tem nas nossas vidas, que deveria ser para nos organizar, para nos proteger, né? Essa seria a função, organizar a sociedade para o bem-estar de todos e não para oprimir e matar a população. Muito obrigada, Anice, pela participação. Então Deixa eu voltar aqui. Agora a gente vai ver o ponto de vista de um sociólogo, tá, gente? Presta atenção aí. Então, gente, agora que vocês já sabem coisas literárias sobre os sertões e coisas históricas sobre os sertões, a gente vai saber coisas sociológicas. Então, agora vocês vão ouvir o João, meu colega aqui do Olinto. João, conta pro pessoal quem tu é, qual a tua formação. Eu sou sociólogo, sou João Ives, sociólogo, doutor em ciência política e um curioso por natureza. João, eu falei no começo do livro que Os Sertões é considerado o primeiro livro de sociologia do Brasil. Isso tá certo, tá errado? Por que tá certo, por que tá errado? Na verdade, está correto. Ele é o primeiro livro que tem um discurso científico, uma prosa científica, e que traz uma análise do sertanejo, portanto do brasileiro, sobre a ótica determinista, né? Era a teoria mais aceita à época, com uma tríade de raça, tempo e espaço. Ou seja, isso determinava quem seria o homem, quem seria o ser humano. Euclides da Cunha, na obra Os Sertões, ele revoluciona o pensamento crítico social brasileiro antes e depois dos Sertões, em 1902. É uma obra genial, fantástica, sobre todos os aspectos, principalmente científico. Tem um método por trás. João, e tu acha que existem outras obras da literatura, ou tu acha assim que a gente pode estudar sociologia a partir de outras obras que não tenham esse perfil dos sertões? Que, por exemplo, a gente tem a época do romantismo, romances que são considerados um pouco mais fúteis, por só descrever a vida da burguesia. Isso poderia ser um objeto de estudo da sociologia também? Sim, a resposta está até no que você disse, né? Por descrever a vida da burguesia. E uma obra literária, por mais fútil que pareça ser, ela sempre reflete o tempo que ela escreve. Tanto eu vejo as pessoas criticarem, por exemplo, o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato escreveu tudo que ele escreveu, que são obras que eu considero fantásticas, numa época em que o pensamento social era aquele. Portanto, ele reflete aquela época. Nós podemos estudar a sociologia a partir até de Harry Potter, né? E aí não só da obra, mas do leitor também. Na verdade, a sociologia, e eu particularmente sempre defendo a não compartimentalização do conhecimento, essa divisão. Isso leva a pessoas que sabem muito sobre pouca coisa. E dentro da academia, João, por exemplo, assim, na faculdade, né, de todos os níveis acadêmicos que tu já passou, dentro da sociologia é estudado os sertões, é falado sobre ele, ou é uma coisa assim que a gente da literatura destaca mais? É inegável que a literatura destaca mais, só que assim, você não faz um curso de ciências sociais completo se você não analisar os sertões, porque ali você tem obra, você tem pitadas muito de antropologia, com pitadas de ciência política e uma base forte sociológica, uma sociologia nascente no Brasil ainda, né? Tanto que é citado por Florestan Fernandes. Então, assim, se você faz ciências sociais e não viu nada sobre o Euclides da Cunha, questiona, porque é basilar, é fundamental. Então, gente, vou agradecer aqui o João por participação, muito obrigada. E então, lembrem de deixar uma curtida, um vídeo cheio de convidados. Tem um botãozinho assim, inscreva-se, né? E o sininho ativa ali, vai aparecer aqui embaixo. Lembrando sempre que em 600 inscritos a gente tem o sorteio do meu segundo livro favorito, tá, gente? Deixa a curtida, comenta aí o que vocês acham dos Sertões. Um beijo pra vocês e até mais ler.
Falou!